Olá, essa é a carta da versão DPCUCA 2023B. Para ter acesso aos itens da carta, clique no ícone Carta. O primeiro item refere-se à legislação quanto ao funcionário de cartório, sendo este vinculado à categoria 309. Houve uma atualização no MOS, onde então será possível indicar o tipo de regime de previdência adotado. Nesse sentido, o sistema foi atualizado na parede funcionário, dados admissionais, trabalhador estatutário, onde então poderá indicar o tipo de regime que o funcionário optou na época. A seguir, as correções. Cálculo complementar, funcionário com rescisão. Para o funcionário que na competência do cálculo complementar encontrava-se rescindido, este cálculo não estava sendo efetuado. Ferramenta atualizar salário. Ao efetuar a atualização de salários através da palheta atualizar salário, na tela de cálculos, quando havia mais funcionários cadastrados na mesma categoria, apenas para um funcionário o salário estava sendo atualizado. S1200 alteração de CPF. Após realizar a alteração do CPF do funcionário, devido ao cancelamento deste pela Receita Federal, o sistema não estava gerando os devidos valores calculados com o CPF anterior. Relatório de média de férias. Funcionário com admissão em abril de 2022 e rescisão em dezembro de 2022. Na impressão do relatório de média de férias, o sistema apresentava a média considerando o período de 2021 a 2022, o que era incorreto. Carga do S2230, rescisão por falecimento. Na condição em que o funcionário possua rescisão devido a falecimento, caso fosse gerada carga inicial dos eventos não periódicos, o sistema criava carga indevida do S2230. S2210, campos para não gerar carga do social. Após cadastrar a CAT no sistema e marcar o campo não gerar carga do social, ainda que indevidamente, o campo era habilitado para desmarcar, porém, mesmo efetuando esse processo, ele permanecia selecionado e a carga deixava de ser gerada. Férias complementares, S1200. No XML do S1200 em outubro de 2022, constava valor indevido de férias complementares referente a uma outra competência, que também foi abrangida pelo cálculo complementar. Mensagem, período aquisitivo não será atualizado com o novo período, pois existem períodos aquisitivos superiores com gozo. Correção quanto à forma de demonstrar a mensagem, pois estava sendo apresentada quando incluísse afastamento. Transferência, cálculo complementar. Funcionário foi transferido para empresas de raiz de CNPJ diferentes. Na empresa recebedora, houve o cálculo complementar que abrangia cálculos originais apenas da empresa cedente. Nessa condição, o cálculo ocorria, porém a impressão do resumo geral complementar não estava sendo efetuada. Afastamento e reajuste. Funcionário possuía dias de afastamento na mesma competência em que houve reajuste devido ao dissídio. Nessa condição, para alguns eventos, o novo salário não estava sendo acatado para a base de cálculo. CEFIP intermitente. Correção quanto ao funcionário intermitente que na competência de sua rescisão não estava sendo exportado para o CEFIP. Cálculo complementar, tipo de pagamento. Funcionário com cálculo complementar de férias, mensal e rescisão. No S1210, os valores para o demonstrativo de férias complementares possuíam o tipo de pagamento 2, quando o correto seria 1. Convocação, data anterior à admissão. Correção quanto ao lançamento de convocação para o funcionário intermitente, onde anteriormente era permitido incluir com data anterior à própria admissão. Ficha dos eventos por mês do funcionário. Na impressão da referida ficha, os valores para os eventos 6401 e 6402 passarão a considerar o próprio cálculo da provisão do mês. E o último item, que seria a melhoria, convocação do funcionário intermitente. Para o cadastro da convocação, será necessário o acesso ao sistema no ano correspondente, evitando assim a inclusão com data indevida.